pessoal. O nosso grupo é composto por mim, Naê, Ana Maria, Paloma, o Kleberson e o Michel. E o tema do nosso trabalho é sobre o Brasileirão. E eu vou estar falando um pouco sobre a história desse campeonato para vocês. Bom, ela foi fundada em 20 de agosto de 1916 e a Confederação Brasileira ela foi parte integrante dos desportos CBD. O Campeonato Brasileiro foi disputado em 1971, tendo como primeiro campeão o Atlético Mineiro, que era treinado por Tele Santana e tinha como destaque no time o Dadá Maravilha. Mas antes disso foram organizados vários torneios, como a Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o torneio Rio São Paulo e o torneio nacional de clubes. E com isso ficou faltando integrar todo o país numa competição. E aí que surgiu a criação do Brasileirão. Mas não foi fácil fazer o Brasileirão ser entendido pelos torcedores, porque houve várias mudanças no sistema. Cada ano a forma era alterada, houve temporadas que o regulamento tinha de ser estudado, era muito grande as competições como chaves, os grupos, os cruzamentos, e raramente o número de clubes por disputa era o mesmo. E também o Brasileirão já teve vários outros nomes, tais como Campeonato Nacional, Copa do Brasil, Copa União e a Copa João Havelange. E os pontos corridos, como na Europa, com os jogos de ida e volta, o clube que somasse maior número de pontos era o campeão. E o torneio nacional de clubes, assim como o torneio Rio São Paulo e Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão, foi uma das primeiras experiências de campeonatos a nível interestadual. E era disputado em duas ocasiões. Em 1920 foi organizado pela CBD, que é a atual CBF agora, e teve como campeão o extinto CA Paulistano de São Paulo. E na segunda edição, disputada em 1937, o campeão foi o Atlético Mineiro. Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né, e as suas formas de disputa que já foram utilizadas. Bom, vocês já imaginaram um time, uma seleção campeã mundial sem ter um campeão brasileiro no seu país? Isso aconteceu em 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial com a seleção brasileira. Não havia campeonato brasileiro nessa época, nenhum outro torneio, enfim, não existia um campeão brasileiro, o que começou a acontecer a partir de 1959, né, com a extinta Taça de Prata, que foi o primeiro formato que aconteceu, né, pela antiga CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. E aí também um outro motivo que ocasionou o acontecimento, né, desse torneio, desse campeonato, foi o seguinte, que a partir de 1960 ia começar um novo campeonato, que era a Taça Libertadores da América. E para se disputar a Taça Libertadores da América, precisaria haver um campeão nacional, pois no início da Libertadores da América eram somente os campeões brasileiros que participariam, brasileiro, argentino, os campeões sul-americanos, né? Enfim. E esse campeonato foi idealizado na época pelo presidente em exercício, que era o João Havelange, que futuramente acabou sendo presidente da FIFA por muitos e muitos anos, né? Então essa forma de disputa, que foi a primeira, ela acontecia no mata-mata, era mata-mata. Um enfrentava o outro, perdeu, né? Tava fora. Era um campeonato rápido. E essa primeira forma de disputa aconteceu de 1959 até 1966. E aí em 66 houve uma pequena mudança, eles fizeram um formato híbrido, que dividiram em dois grupos, e aí esses dois grupos eram pontos corridos e depois acontecia o mata-mata, né? Então, como eu já expliquei anteriormente, houveram mais de 10 formas de disputa do Campeonato Brasileiro. Entre elas, Taça de Prata, Roberto Gomes Pedrosa, Robertão, Taça Brasil, Copa Brasil, Copa União, que aconteceu durante 2 anos, 87 e 88, por conta da CBF na época estar um pouco quebrada e não poder
organizar o Campeonato Brasileiro, né? E os clubes se dividiram em dois grupos, em dois blocos. O Clube dos 13, que organizou o módulo verde, e o outro módulo, que era o módulo amarelo, era pelas outras equipes participantes, né? Mas não vingou muito, houve uma confusão muito grande, né? Com dois campeões, mas enfim. Aí foi se passando os anos, né? De 89 até 99 houve aquela fase que eram disputas de mata-mata também, eram grupos, ou posteriormente todos contra todos, e aí classificavam os 8 melhores colocados, os 16 melhores, né? Iam para as oitavas, quartas, semifinal. Foi uma forma que aconteceu também. E aí, quando foi em 2000, teve um pequeno problema. Eles descobriram um caso de gato. O que seria o gato? É documentação alterada. O jogador Sandro Hiroshi, que jogava pelo São Paulo, eles descobriram que ele estava com a documentação irregular. O que aconteceu? Ele, por exemplo, vamos supor, ele estava com 25 anos, só que o documento falso dele dizia que ele tinha tipo 20 anos ou 21. Só que isso aí é uma coisa gravíssima, né? Então, o que aconteceu? A CBF cancelou 2 jogos do São Paulo e do Botafogo, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? O Gama, que foi rebaixado, foi até a justiça e impossibilitou a CBF de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. Aí o Clube dos 13 voltou à ativa, voltou a organizar, então mais uma forma de disputa que aconteceu, que foi a Taça João Avelange. E aí fizeram uma bagunça danada. O time que tinha sido rebaixado acabou não sendo, como o caso do Fluminense, né? E aí tiveram como se fosse as séries A, B, C e D. Depois o campeão de cada uma se enfrentou. Enfim, a final foi disputada entre Vasco e São Caetano. E o Vasco acabou sagrando-se campeão. Então, a partir de 2001, começou essa forma de disputa que a gente conhece até os dias de hoje, que são os pontos corridos, né? 4 clubes rebaixados e 4 têm o acesso da Série B para a Série A, e é o que perdura até hoje. Só que aí eles precisavam de chegar a 20 clubes. Então, 2001 até 2003, eles foram diminuindo o número de clubes. Se eu não me engano, em 2001 começou com 26, depois baixou para 24, 22 e por aí foi indo, né? Até chegar nessa forma que a gente conhece hoje, que são os pontos corridos, todos contra todos, e quem fizer mais pontos é o campeão, beleza? Valeu, galera, abraço para todo mundo aí. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade sobre o Brasileirão e eu vou estar falando um pouquinho sobre o formato atual dele. Desde 1980, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que o organiza. E eles dividiram o Brasileirão em 4 séries, sendo a Série A, a Série B e a Série C tendo 20 times e a Série D tendo 68 times. Esse campeonato é feito um turno e retorno, onde todo mundo joga contra todo mundo, jogando uma vez em casa e a outra vez na casa do adversário, sendo 19 jogos de ida e 19 de volta, totalizando 38 rodadas. E esse campeonato também é feito da maneira de pontos corridos, ou seja, vai somando pontos e no final do campeonato quem tiver mais ganha. E são distribuídos pontos da seguinte forma: 3 pontos em caso de vitória, 1 ponto para cada equipe em caso de empate, e em caso de derrota não ganha ponto e nem perde. Ainda sobre o regulamento, o primeiro colocado tem o direito de participar da Supercopa. Os 4 primeiros colocados, eles têm o direito de participar da Libertadores. O 5º e o 6º têm direito de participar da Pré-Libertadores. E do 7º até o 12º colocado, eles têm o direito de ganham vagas na Copa Sul-Americana. E por fim, os 4 últimos colocados, eles são rebaixados. E muita gente pergunta se houver empate, o que acontece na pontuação, né?
Primeira coisa que eles fazem para desempatar é ver o maior número de vitórias, depois o maior saldo de gols, depois o maior número de gols pró, depois um confronto direto, depois o menor número de cartões vermelhos e depois o menor número de cartões amarelo. E por fim, se nada disso desempatar, que é muito raro, eles fazem um sorteio. Por fim, o grande campeão ganha o troféu e ganha 50 medalhas de ouro, sendo elas distribuídas entre os atletas, a comissão técnica e os dirigentes. E o segundo colocado, o vice-campeão, ganha 50 medalhas de prata e a distribuição é igual à do primeiro para os atletas, comissão técnica e os dirigentes. Por via de curiosidade, temos o brasileiro também na categoria feminina, que é a feminina 1, feminina 2. E também tem nas categorias de base, os aspirantes, sub-20 e sub-17. E finalizando, só tem atualmente 3 times que nunca foram rebaixados. E estes são o Santos, o São Paulo e o Flamengo. E esse cenário mudou ano passado, quando o Cruzeiro e a Chapecoense foram rebaixados em 2019, tendo o seu primeiro rebaixamento. Olá, meu nome é Paloma de Oliveira e hoje eu vou dar continuidade no nosso trabalho sobre o Brasileirão. Eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre os maiores campeões do Brasileirão. Vamos seguir uma sequência do 10º para o primeiro colocado dos maiores times que receberam a maior quantidade de títulos. Então, vamos começar com o Grêmio. O Grêmio, ele teve 2 títulos do Campeonato Nacional e sendo 3 vezes vice-campeão. Ele foi também 9 vezes terceiro colocado e 5 vezes quarto colocado. As conquistas do Grêmio, elas foram nos anos de 1981 e 1996. E os anos que ficou em segundo lugar foi 1982, 2008 e 2013. Ele foi considerado, em 2018, o segundo melhor time do mundo. Em nono lugar, o Internacional. O Internacional ele ergueu a taça do campeonato mais importante do Brasil em 3 oportunidades. Nos anos de 1975, 1976 e 1979. Ele também foi 6 vezes vice-campeão nos anos de 1967, 68, 88, 2005, 2006 e 2009. Ele ficou ainda em terceiro lugar 7 vezes e em quarto lugar 3 vezes. Seguindo, em oitavo lugar, temos Fluminense. O Fluminense é tetracampeão brasileiro, conquistando a taça mais importante do país nos anos de 1970, 1984, 2010 e 2012. Ele nunca foi vice-campeão, mas ele ficou em terceiro lugar 5 vezes e em quarto lugar 6 vezes. A terceira maior goleada da competição nacional foi do Fluminense, quando fulminou Fonseca do Rio em 1960 por 8-0. Em sétimo lugar temos Vasco da Gama. Conquistou 4 títulos do Campeonato Brasileiro, sendo também 4 vezes segundo colocado, 2 vezes terceiro e 2 vezes quarto colocado. O time carioca levantou o troféu nas temporadas de 1974, 1989, 97 e 2000. Ficou em segundo colocado em 1965, 79, 84 e 2011. Em sexto lugar, temos Cruzeiro. O Cruzeiro ficou em primeiro lugar em 4 oportunidades: 1966, 2003, 2013 e 2014. Ele foi o segundo colocado 5 vezes: em 1969, em 74, 75, 98 e 2010. Ficou ainda em terceiro lugar 6 vezes e em quarto lugar 3 vezes. O Cruzeiro é o único time brasileiro que, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, também conquistou a Copa do Brasil e o Estadual. Ele conseguiu a tríplice coroa em 2003. Quinto lugar, Flamengo. O time da maior torcida do Brasil ergueu a taça do Campeonato Brasileiro 6 vezes.
Ficou 2 vezes em segundo lugar, 3 vezes em terceiro e 1 vez em quarto. Ele foi campeão nos anos de 1980, 1982, 1983, 92 e 2009. E com título conquistado em 2019, é o primeiro clube desde 1963 a ganhar o Nacional e a Libertadores no mesmo ano. E foi vice-campeão em 1964. O Flamengo é uma das 5 equipes nacionais que nunca foram rebaixadas dentro de campo para a segunda divisão do Campeonato Nacional e possui o maior público da competição. Quarto lugar, São Paulo. O São Paulo é hexacampeão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Títulos foram conquistados nos anos de 1977, 86, 91, 2006, 2007 e 2008. Também teve o mesmo número de vice-campeonatos. Nos anos de 1971, 73, 81, 89, 90 e 2014. Além disso, ele ficou em terceiro lugar 3 vezes e em quarto lugar 4 vezes. O tricolor paulista é um dos 5 clubes que nunca foram rebaixados para a divisão inferior do Campeonato Nacional. Em terceiro lugar, temos Corinthians. O Corinthians conquistou ao longo da sua trajetória 7 títulos da competição brasileira, nos campeonatos de 1990, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. Foi segundo lugar 3 vezes, em 1976, 94 e 2002. Ainda foi terceiro lugar em 4 vezes e quarto lugar 5 vezes. A maior goleada pertence ao Timão, contra o Tiradentes em 1983 por 10-1. Em segundo lugar, Santos. O Santos ergueu a taça do Campeonato Brasileiro 8 vezes. Em 1961, 62, 63, 64, 65, 68, 2002 e 2004. Foi segundo colocado 7 vezes. Em 1959, 66, 83, 95, 2003, 2007, 2016. E ainda foi terceiro colocado 3 vezes. E quarto, 1 vez. É um dos 5 times brasileiros que nunca foram rebaixados para a segunda. E um dos 4 que foram campeões invictos. E em primeiro lugar, chegamos ao Palmeiras. Em primeiro lugar, dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro, está o Palmeiras com 10 títulos. Foram conquistados nos anos de 1960, 1967, 1969, 72, 73, 93, 94, 2016 e 2018. Ao lado de Internacional, Santos e Cruzeiro, conseguiu a façanha de ser campeão invicto em 1960 e é o time com mais títulos do Brasil a nível nacional. E assim finalizamos os 10 maiores campeões do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso trabalho. Um abraço e até mais! Bom, pessoal, ainda seguindo, essa linha de pensamento do Campeonato Brasileiro e como já foi visto também pelos integrantes do grupo, esse campeonato, que é popularmente hoje conhecido por nós como Brasileirão, a gente pode concluir que para chegar no nível que ele chegou hoje, tiveram de ser passado por vários testes, várias formas de disputa, vários times que estavam participando, várias regras de distribuição dos times, das divisões, enfim. E atualmente, pessoal, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que rege as normas, as regras desse campeonato, eles já conseguiram manter um padrão que serve para todas as divisões e para todos os times, de modo com que essas regras fossem justas e honestas com todos os times, dependente da divisão. Seja para o time mais forte e também seja para o time mais fraco. Então eles conseguiram manter um meio termo ali para não beneficiar somente um time. E, enfim. E esse campeonato também, pessoal, por ser um campeonato muito cobiçado e muito importante nos dias de hoje, ao meu ver, ele não é só importante
pelo seu processo histórico. Mas ele acaba sendo importante também, voltando agora para os amantes do futebol, por vários times, né, que jogam esse campeonato e que são reconhecidos mundialmente. Várias estrelas do futebol também que passaram e que, né, depois de alguns anos tornariam a ser melhores jogadores do mundo. Enfim, então é repleto de pontos que faz com que esse campeonato, né, hoje em dia seja um dos campeonatos onde os times querem muito ser campeão. Também voltando, né, o retorno financeiro, porque o retorno financeiro desse campeonato é excelente. Passa hoje dos 30 milhões de reais para o time campeão. Então, esse campeonato passa a ser um campeonato muito importante aqui no Brasil, um campeonato que é muito cobiçado por todos os times, que todos os times jogam mesmo para ganhar, e fez com que esse campeonato fosse um campeonato muito bom para todos os times.